Fala galera, estamos de volta com mais uma videoaula de programação C Sharp. Nessa aula de hoje vamos falar sobre coleção de dados, tá? Vamos falar aqui sobre dois modelos de coleção de dados, tá? Vamos falar de array unidimensional, né, conhecido como vetor. Vamos falar de array bidimensional, conhecido como matriz. E ao final dessa aula eu vou deixar para vocês um desafio para que vocês possam praticar, né, os temas abordados na aula de hoje, ok? Bom, mas o que é um array? Estou falando aqui de array, mas o que é um array? Um array é nada mais é que um objeto capaz de armazenar múltiplas variáveis de um mesmo tipo, ok? Ou seja, só a título de exemplo aqui, né, para o vetor, vamos imaginar o seguinte. Isso aqui poderia ser um vetor. Vamos fazer ele menor, só para... Isso aqui poderia ser, por exemplo, o nosso vetor. Ok? Um vetor com... Vamos colocar mais um aqui. Uma, duas, três, quatro posições. Ok? Vamos colocar mais um. Ficou maior que o outro. Um, dois, três, quatro, cinco posições. Ok? Então isso aqui seria um vetor, uma abstração de um vetor, né? Onde cada posição do vetor, né, ou seja, cada quadradinho desse aqui, ele pode armazenar um valor, uma variável, um tipo, desde que ele seja do mesmo tipo, ok? Se eu criar esse vetor aqui e falar que ele é do tipo int, se eu chamar ele de dar um nome para esse vetor e falar que ele é do tipo inteiro, então todos os meus dados que estiverem, todos os valores que eu vou guardar aqui dentro desse vetor, ele tem que ser do tipo inteiro, tá? Então esse é o primeiro detalhe a ser observado. Um outro detalhe é o seguinte, que para você manipular um array, para você manipular esse vetor aqui, você precisa acessar a posição do vetor, ok? Então, toda vez que você for trabalhar com o vetor ou com a matriz, né, no caso o vetor bidimensional, você vai estar acessando uma posição desse vetor. E o vetor, tanto no vetor quanto na matriz, ele inicia, a posição inicial dele sempre vai ser zero, tá? Então essa posição inicial, que é conhecido como índice, né, o índice do vetor, então esse índice, esse primeiro índice aqui, ele é zero, ok? O próximo é 1, 2, 3 e 4, ok? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês observarem o seguinte, o vetor ele tem tamanho que? O tamanho dele é 5, ok? Vai de 0 a 4, então o tamanho dele é 5. Então, sempre que vocês forem acessar a última posição do vetor, sempre a última posição do vetor vai ser o que? Vai ser o tamanho dele menos 1. Tamanho dele menos 1. É a última versão. É a última posição. É o último índice do vetor que você vai acessar. Ok? Então, é só para vocês observarem essa peculiaridade que tem no array. Então, ele começa, o índice inicial é 0 e vai de 0 até 4. Né? Nesse caso aqui que eu tenho um vetor do tamanho 5, é claro, né? Se ele fosse de tamanho 10, ele iria de 0 até 9. Então, quando você for precisar acessar uma posição, precisar acessar um valor que está armazenado no vetor, e você for trabalhar com o vetor, você vai observar o seguinte, que a posição dele não vai ser exatamente aquela posição como a gente conhece, né, normalmente. Se a gente fosse trabalhar, se eu tivesse que rabiscar aqui no meu caderno, por exemplo, um vetor e falar que ele tinha, por exemplo, nesse caso aqui, quatro posições, né, dessa forma aqui, por exemplo, ou no Excel, por exemplo, aqui seria o que? 1, 2, 3, 4, certo? Então cada posição dessa aqui, no caso do Excel seria aqui, né, porque seria as linhas. Mas enfim,
Já aqui não, aqui no vetor, aqui na programação C Sharp, é assim no C Sharp e no Java também, tá? Ele começa com zero. Então aqui, ó, é sempre aquela posição menos um, tá? Porque ele vai de zero até o tamanho dele menos um, ou seja, nesse caso aqui vai de zero, ele iria de zero a 3, ok? Só atentar com esses detalhes. Bom, e a matriz? Como que funciona a matriz? A mesma coisa, né? O vetor bidimensional, a mesma coisa, só que a matriz, ela é dessa forma aqui, ó, né? Como o próprio nome já diz, né? É uma matriz, né? Um vetor bidimensional. Caramba, não era isso. E então ele vai ter aqui, ó, várias linhas e várias colunas, ok? Então isso aqui é a matriz, tá? Essa que é a diferença da matriz para o vetor. Então, só fazer uma abstração aqui, né? Aqui seriam as colunas, tá? E aqui seriam as linhas. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Ok? Então, esses são algumas observações que vocês precisam prestar atenção na hora de trabalhar com vetor e com matriz. Bacana, mas isso vai ficar melhor de enxergar na hora que a gente abrir o Visual Studio. Vou abrir o Visual Studio agora e a gente vai ficar mais fácil de vocês perceberem essas diferenças que tem no vetor, entre o vetor e a matriz. Bacana? Bom, então vou abrir aqui o Visual Studio, né? Vou apagar aqui esse código da aula passada. Lembrando que vocês não precisam apagar, se vocês quiserem podem deixar aí, que é só para facilitar. Ok? E agora a gente vai eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente trabalha, como que a gente instancia um vetor, né, e como que a gente acessa as posições dele, ok? Bom, então vou botar aqui. Então nós vamos primeiro falar sobre o array unidimensional, né, o vetor. Bacana? Então, assim como na variável, né, você vai, sempre que você for declarar uma variável, você não tem que colocar lá o tipo da variável, o nome dela, né? Então, assim como você declara uma variável, da mesma forma você declara um vetor, né? Você cria um vetor. Só que tem apenas uma pequena diferença, né? Que quando você colocar o tipo que você vai criar esse vetor, né? Que você vai declarar esse vetor, você tem que colocar aqui, ó, após esses dois caracteres aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que são as chaves. Deixa eu dar um espaço aqui para tirar aqui o marcador aqui para facilitar, tá? Só para mostrar, que são as chaves, ok? Então isso aqui é que vai determinar que é o tipo de variável que eu estou declarando na verdade uma variável, é um vetor, tá? É uma coleção de dados, ou seja, isso aqui vai dizer o seguinte, ó, o que eu estou declarando aqui, essa variável, que eu vou colocar o nome dela aqui agora, ela é o que? Ela representa o que? Uma coleção de dados do tipo inteiro, ok? É uma coleção de dados do tipo inteiro, ok? Então é isso. Bom, então após eu colocar aqui, né, essas chaves aqui, eu vou colocar o que? O nome do meu vetor. Nome do vetor. Ok? Ou seja, o nome da variável. Né? Do mesmo jeito. Pronto, está declarado. Já posso usar? Já consigo usar o vetor dessa forma? Não. Eu preciso fazer o que? Eu preciso instanciar esse vetor. Instanciar. O que é isso? Bom, na verdade, o vetor, o array ele é um objeto, tá? Ele é um tipo abstrato de dados, ok? Então, toda vez que a gente for
ou melhor, não tipo abstrato de dados, ele é um objeto, tá? O vetor ele é um objeto. Então toda vez que a gente for trabalhar com o vetor, você precisa criar efetivamente esse vetor, que é quando a gente instancia, a gente usa o termo instanciar, né? Criar uma nova instância desse objeto na memória, ok? Porque aqui nesse momento, quando eu criei aqui o int, colchete, nome do vetor, o que eu fiz? Eu criei ele, mas eu ainda não instanciei, não eu declarei, mas não criei ele efetivamente, não falei qual que é o tamanho dele, então eu tenho que fazer isso. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui o operador igual, né, para falar o seguinte, ó, int, né, colchete, nome do vetor, recebe o que? New. Agora vou acionar aqui esse método aqui, ó, o método new, para fazer o que? Para ele criar uma nova instância do vetor, tá? Então ele recebe o que? New int, vai receber new int, e aqui eu vou passar, aqui agora eu vou falar qual é o tamanho do vetor, qual que é o tamanho da minha instância, né? Quantas posições esse meu vetor vai ter. Por exemplo, eu poderia colocar aqui que o meu vetor teria o tamanho dessa, ok? Então veja bem, aqui ó, eu crio o vetor, eu crio o meu vetor, eu falo para ele qual que é o tipo dele, tá? Aqui eu atribuo o tipo dele. Esse colchete aqui é para falar que ele é uma coleção de dados do tipo inteiro, e aqui é o nome da variável, tá? Esse operador de igual aqui, né? Vocês já lembram lá das outras aulas, para atribuir, né? Ele recebe, né? Ou seja, o nome do vetor, que é o nome que eu dei para o meu vetor aqui, recebe um new, ou seja, uma nova instância do tipo inteira, tá? Do mesmo tipo que ela foi criada, do tipo inteira, com o tamanho, aqui agora eu coloco aqui o tamanho dela, que eu digo o seguinte, ó, o tamanho dela é 10, ou seja, ela tem 10 posições, que é isso? Ele vai lá na memória, vai criar uma instância desse nome do vetor aqui, com 10 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se fosse aqui. E vai lá na memória e fala, bom, agora o vetor ele tem 10 posições. Bacana? Que começa do zero, lembra que eu falei lá, né? Vai do 0 até o 9. O tamanho dele é 10. Mas o índice aqui, ó, o índice ele começa do 0 até ele vai do 0 a 9, ok? 10 posições. Bacana? Que vocês podem observar aqui? Que ele é muito útil quando você precisar trabalhar com muitas variáveis do mesmo tipo. Imagina se você tivesse que declarar aqui, por exemplo, trabalhar com 100 variáveis do tipo inteiro. Ao invés de você ir lá e criar uma por uma, você vem aqui e abstrai aqui o seu problema e cria aqui um vetor de 100 posições, né? Isso seria muito mais fácil, muito mais prático para você poder trabalhar, ok? Então, vamos trabalhar com o de 10 aqui só para demonstrar, ok? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode atribuir valor a esse vetor. Bacana? Bom, uma forma de atribuir valor para esse vetor seria já na inicialização aqui, ó. Deixa eu colocar um tamanho menor só para facilitar aqui. Já na inicialização, eu colocar entre colchetes os valores que eu quero atribuir para esse vetor, ok? Então poderia colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Poderia colocar 1,2,3. Pronto. Esse vetor já seria criado com esses valores lá, ó, na posição 1. Na posição 0, né? No índice 0 lá, eu teria o valor 1. No índice 1 eu teria o valor 2. E no índice 3 eu teria 2, eu teria o valor 3. Então vamos lá. Posição 0, 1. Posição 1, 2. Posição 2, 3.
ok? Então essa seria uma forma de eu inicializar, ou seja, eu já teria esses valores lá. Tem que ser 1, 2, 3? Não, isso aqui é qualquer valor, tá? É qualquer valor inteiro. Poderia ter 100 aqui, poderia ter 200 aqui, poderia ter 13 aqui, enfim, não importa, é qualquer valor inteiro. Lembre-se que o vetor que eu criei ele é do tipo inteiro. Então tá, essa seria uma forma de já atribuir valores para esse vetor. Qual seria a outra forma? Eu atribuir o valor acionando diretamente o índice, ok? Eu poderia aqui, ó, deixa eu agora colocar aqui um tamanho maior, colocar 5. Eu poderia aqui, por exemplo, fazer o seguinte, ó, deixa eu mudar o nome do vetor também, vou chamar esse vetor aqui de notas, tá? Isso aqui vai ser notas de aluno, ok? Então vai ser notas de aluno, tá? Então esse meu vetor vai guardar as 5 notas, vai guardar as notas de 5 alunos, ok? Bacana. Então poderia vir aqui, ó, e dizer o seguinte, ó, então notas de aluno, do aluno, né? Vamos colocar aqui do primeiro aluno, ou seja, da posição 0, recebe 10, por exemplo. Notas do aluno da posição, ou seja, o último aluno lá, ó, do índice 4, recebe 9, por exemplo. Enfim, qualquer ordem que vocês quiserem trabalhar, tá bom? Então, notas do aluno do índice 2 recebe 5. Esse aqui não foi tão bem. Tá? Notas do aluno do índice 1 recebe 7. Faltou agora notas do aluno 3, né? Então esse aqui vai ficar com 8. Bacana, então essa aqui seria uma outra forma de eu conseguir acessar diretamente, tá? A posição do vetor que eu quero trabalhar, que eu quero manipular, tá? Vamos imaginar que na situação eu já tenho todas essas notas atribuídas e eu percebo que eu quero mexer apenas na nota do índice 2 aqui, ó. Eu venho aqui e altero só isso aqui. Então essa é uma forma de eu poder trabalhar diretamente na posição lá do vetor que eu criei, tá bom? Bom, e como é que eu percorro um vetor? Tá? Então eu posso usar aquelas técnicas que nós já conhecemos, né, que nós aprendemos nas aulas passadas, for, while, do while, tudo eu posso usar para poder percorrer um vetor. Imagina, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós criamos um vetor com 5 posições, mas vamos imaginar um vetor com 1000 posições, por exemplo. Vou ficar aqui, notas do aluno da posição 1000, da posição 999, da posição 500, não vou. Então eu venho aqui, coloco isso aqui num for, tá? Coloco isso aqui num for e vou percorrer, né, esse meu vetor para poder trabalhar com ele. Como que eu faço isso? Então eu falo assim, ó, eu venho aqui na estrutura de for, daquela forma que vocês já conhecem lá, ok? Declaro aqui o meu contador, inicializo ele com 0, falo aqui, ó, enquanto i menor que menor que o que? Menor que o tamanho do meu vetor, tá? Esse tamanho aqui, ó, vamos colocar, qual tamanho nós vamos colocar aqui? O vetor. Como que a gente faz isso? Coloca aqui, ó, notas do aluno, ponto, tá? Ponto tamanho dele. Então, ó, i igual a 0 e menor que notas do aluno, ponto tamanho dele. O que é esse ponto tamanho dele aqui? Esse ponto tamanho dele é um método, tá, do objeto. Lembra que eu falei que o vetor é um objeto? Ele é um método que retorna o tamanho do meu vetor, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui o tamanho é 100. Então, enquanto eu for menor que 100, ele vai percorrer. Bacana? Ah, eu quero percorrer só enquanto ele for menor que 100, ou seja, eu quero fazer só 99 interações. Não, eu quero fazer exatamente 100 interações. Então, enquanto for menor ou igual. Eu quero fazer maior que 100, então eu coloco maior. Ok?
Ok, mas agora vai funcionar? Aí é outra história, tá? Aí vocês vão ter que prestar atenção em como é que funciona, né, o nosso índice aqui, ó, tá bom? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, por exemplo, que eu quero percorrer, não é o tamanho do meu vetor não, eu queria percorrer apenas as 10 primeiras posições do meu vetor, ok? Mas como que ele vai saber que ele está correndo? Isso aqui não importa, isso aqui, ó, eu não preciso mencionar necessariamente o nome do meu vetor aqui e fazer uma conta aqui para que ele percorra apenas as 10 primeiras posições. Isso aqui, gente, a estrutura do for, lembra, ele é um laço de repetição. É apenas para dizer quantas interações eu quero fazer, ok? Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui que eu quero correr apenas as 10 primeiras posições e aqui sim, ó, aqui é que está o segredo, tá? Quando eu for quando eu for manipular, né, um determinado índice, uma determinada posição do meu vetor, é aqui que eu não posso extrapolar, tá? Então é aqui que eu não posso, por exemplo, vamos supor que eu queira atribuir 1 para as 10 primeiras posições. Eu viria aqui, falava que nota do aluno da posição, que posição? Da posição I. Por que posição I? Porque I não começa com 0 e I não vai a ter menor que 10, ou seja, as 9, vai a ter 9, ou seja, de 0 a 9 não são as 10 primeiras posições do meu vetor. Então esse índice aí, ele me atende, são os índices que eu quero acessar. Então, I vai ser incrementado a cada interação, lembra? Então I, a cada interação vai mudar. I começa com 0, depois na próxima interação I vai valer 1, depois I vai valer 2, enfim, até I valer 9. É isso que vai acontecer. Então eu venho aqui e faço o seguinte, ó. I o meu vetor, né, notas de aluno da posição I, recebe 1. Pronto. Isso me atende, é o que eu quero fazer. Eu quero mexer só nas 10 primeiras posições. Ah, mas eu não quero mexer nas 10 primeiras posições, não. Eu quero mexer em todas as posições do meu vetor. Então, aí sim eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Qual que é o tamanho do meu vetor? Então, eu venho aqui e falo, olha, quanto for menor que o tamanho do meu vetor. Por que menor? Porque o vetor ele tem um tamanho, o tamanho dele é 100, só que o índice ele começa com 0, lembra? Então ele vai de 0, tá? Que é onde começa o nosso I aqui, que nós inicializamos com 0. Então ele vai de 0, até 99, ok? Então esse é o nosso índice. Se eu colocar menor ou igual aqui, ok, a interação vai acontecer as 101 vezes no caso. Porém, quando ele for manipular aqui, ó, quando o I valer 100, ele vai chegar aqui, ó, notas de aluno da posição, que posição? Posição 100. Porque o I foi incrementado, certo? O I foi incrementado e o I agora vale 100. Agora, o meu vetor, ele tem esse índice 100? Não, por quê? Porque vai de 0 a 99. Tá bom? Então é aqui na hora de manipular os dados aqui é que vocês precisam ficar atentos. Vocês podem colocar para rodar aqui a quantidade de interações, vocês podem colocar para rodar aqui até 1 milhão de vezes. Isso não vai mudar em nada. Ele vai rodar 1 milhão de vezes. Só que na hora, esse momento aqui, né, é que vocês têm que prestar atenção. A nota do aluno da posição 1 milhão existe? Não, não existe. Aí ele vai dar erro. Ele vai lançar um erro de exceção e vai lançar uma exceção em tempo de execução, ok? Na hora que você rodar o seu programa, ele vai dar um erro. Bacana? Então ficarem atentos com isso. Então eu poderia colocar aqui, ó, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando todas as 99 posições e atribuindo o valor 1, ok? Vamos ver se roda, vamos ver se funciona. F5, tá? Pronto, funcionou. Como assim funcionou? Uma tela preta significa que funcionou? Sim, nesse caso aqui sim, porque nós não mandamos fazer nada além de atribuir os valores. Nós não mostramos os valores, ok? Agora, quer ver o valor? Aí a gente tem que colocar a impressão na tela, tá? Eu teria que vir aqui, ó, colocar uma impressão na tela. Como que eu coloco essa impressão na tela aqui dos valores do vetor? Vamos ver agora. Console.writeline é o comando que vocês já conhecem. Então aqui com esse comando aqui ele vai imprimir, em cada linha ele vai imprimir um valor. E aqui dentro eu vou colocar o que? Vou chamar o meu vetor, tá? E vou falar que eu quero imprimir aquela posição corrente naquele momento. Ou seja,
dentro de um loop, né, dentro de um laço de repetição for. Eu poderia estar usando aqui o while e usar um contador, um do while, enfim. E aqui eu vou falar o seguinte, ó, imprime na tela para mim a nota do aluno da posição I, ou seja, da posição I naquela interação. Então I começa com 0, ele vai imprimir, vai fazer isso aqui, depois vai imprimir a nota do índice 0. Aí vai para a próxima interação. I vale 1 quanto agora? Ele incrementou aqui, né? Então I agora passa a valer 1. Agora ele imprime aqui o da posição 1. E por aí vai. Bacana. Vamos ver como é que isso fica. Tá aqui. Tá? Ele veio aqui, imprimiu 1 de cima e embaixo, porque eu atribuí 1 de cima e embaixo, ok? Atribuí 1 de cima e embaixo. Poderia ser valores diferentes, né? Isso vai depender da minha necessidade. Aqui foi só a título de exemplo. Eu poderia colocar aqui, ó, que a nota do aluno recebe, por exemplo, podia fazer uma operação aqui, ó, recebe I vezes 2. Como que eu faço uma multiplicação aqui, ó? Então eu estou pegando o valor da posição I naquele momento, naquele instante, e estou multiplicando, ou seja, asterisco por 2, tá? É assim que eu faço a multiplicação. Bacana? Então aqui eu estou fazendo a multiplicação. Eu estou pegando o valor de I, né? Começou com 0, então 0 vezes 2, 0. Aí depois vai 1 vezes 2, 1, e por aí vai. Ok? Então agora vocês vão ver que vai acontecer que vamos ter valores variados agora, tá? Não vai ser só mais um. Tá vendo? Ele começou lá, ó, com 0, 2, 4 e por aí vai. Ok? Então agora tem valores variados. Enfim, isso é só a título de exemplo. É só para vocês verem como que é que eu posso manipular os valores do vetor. Bacana? E por que eu estou mostrando isso já de uma vez? Assim, porque é para vocês já pegarem, já terem essa noção e já começarem a praticar. Bacana? Bom, vamos lá. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? Acho que não. Acho que basicamente vetor é isso. Bacana? Então vamos falar agora sobre... tá, um outro detalhe. Eu mostrei um exemplo com o tipo inteiro, gente, mas eu não me lembro se eu falei lá no início, mas pode ser qualquer tipo, tá? Isso aqui poderia ser um string, poderia ser um tipo char, poderia ser um tipo booleano, um double, enfim. Isso aqui, o tipo do vetor vai ser de acordo com a sua necessidade. Você poderia estar guardando aqui, ao invés de notas de aluno, você poderia estar guardando o que? Nomes de aluno. Ok? Então, claro, isso tudo vai depender da sua necessidade. Bacana? Bom, vamos agora então trabalhar. Vou apagar isso aqui. Vamos trabalhar com o vetor bidimensional, né? O array bidimensional conhecido como matriz. Bacana? Vocês se lembram lá, né, que a matriz bom, o vetor é isso aqui, né? Uma abstração do vetor seria isso aqui, né? Seriam algumas posições na memória dessa forma. E a abstração para a matriz seria isso aqui, certo? Então vamos lá. Isso aqui poderia ser a nossa matriz, né? Várias posições na memória, ok? Com várias colunas e várias linhas. Bacana. Então nós já vimos o vetor, agora a gente vai ver a matriz. Como que eu faço para poder declarar, né, criar uma matriz e dar um tamanho para ela, né, inicializar esse objeto? Bom, primeira coisa que vai mudar aqui do vetor é muito semelhante. A primeira coisa que vai mudar é o seguinte: eu vou acrescentar aqui entre o colchete aqui, ó, uma vírgula. Por quê? Eu estou falando que essa matriz ela é bidimensional, ela é de duas dimensões, ou seja, ela vai ter coluna e linha, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é acrescentar uma vírgula aqui. Pronto. Isso aqui já é uma matriz, né? Eu poderia continuar com esse mesmo nome aqui. Vou mudar aqui só para colocar aqui, ó, nome da matriz.
nome da matriz. Pronto. Agora eu preciso fazer o quê? A exemplo do que eu fiz com o vetor, eu preciso instanciar esse objeto, tá? Eu preciso efetivamente criar ele lá na memória. Então vem aqui, ó, igualzinho eu fiz com o vetor, o operador igual, fala aqui, ó, nome da matriz recebe o que? Recebe uma nova, tá? New, nova, novo inteiro, né? Nova matriz do tipo inteiro. E aqui eu vou colocar o que? O tamanho da minha matriz, ou seja, quantas colunas eu preciso ter, tá? E quantas linhas eu preciso ter, ok? Então aqui, ó, coluna, linha, pronto. Ele é uma matriz 10 por 10. Isso quer dizer que ela vai ter 10 colunas e 10 linhas, tá? Agora, gente, um detalhe seguinte, lá na memória ele não vai estar assim, tá? Estruturadinho, bonitinho desse jeito. Lá ele vai estar um espaço contíguo na memória, ok? Ele vai estar assim, ó, mais ou menos assim, ó. Vai estar tudo aqui, ó, ok? Só que ele tem os delimitadores, né, para poder delimitar até onde vai cada tamanho e o que faz parte qual índice, né, da coluna das linhas, ok? Bom, agora que eu já tenho a minha matriz 10 por 10, eu preciso saber como que eu faço para atribuir valores a essa matriz. Bom, a exemplo do vetor, a matriz também te permite já instanciar aqui, né, a matriz, já colocando os valores que você quer colocar nessa matriz. Vou colocar aqui para não ficar grande, vou colocar um valor menor, tá? Vou colocar 2 por 2 para ficar mais fácil de mostrar. E aqui, como você faz isso? A exemplo do vetor, você vai, né, colocar entre chaves. Só que lá no vetor a gente fazia como? A gente abria e fechava chaves e já colocava lá o valor direto lá, né? 1, 2 e por aí vai. Aqui na matriz não. Aqui na matriz eu tenho que fazer o seguinte. Dentro dessas chaves eu tenho que colocar cada valor, cada conjunto de valor de cada linha dentro de outras chaves. Ok? Então vem aqui e fala o seguinte, ó, essa primeira linha aqui, ela vale quanto? Quais são os valores dessa primeira linha? Vai ser, vamos falar o seguinte, ó, 1 e 1. Ou seja, a primeira linha vale 1 e 1. Aqui eu coloco vírgula, tá? Coloco vírgula e de novo abro e fecho chaves. E aqui eu coloco os valores da segunda linha. Eu vou falar o seguinte, ó, 2 e 2. Essa é a segunda linha. Bacana? Essa seria uma forma de já inicializar a minha matriz. Tá, eu poderia vir aqui, a exemplo do vetor, pegar a minha matriz e falar que eu quero mexer aqui na posição, exatamente como a gente fez no vetor, só que a diferença é o seguinte, ó, aqui eu preciso falar qual coluna e qual linha eu quero mexer, ok? Essa que é a diferença. Como que eu faço isso? Bom, eu venho aqui, né, deixa eu dar um espaço aqui para facilitar para vocês enxergarem. Eu venho aqui no colchete e digo qual a posição, qual linha, qual coluna eu quero acessar, tá? Então eu venho aqui e falo o seguinte, ó, esse primeiro valor que eu coloco aqui é o valor referente à linha, ok? Então se eu falar que se eu quiser acessar a linha 1, por exemplo, ou seja, a segunda linha, porque lembra que o índice aqui começa em 0, então o 1 aqui vai ser o segundo. Então eu venho aqui e falo o seguinte, eu quero acessar a segunda linha e a primeira coluna, como que eu faço? Vírgula, primeira coluna. Qual que é a primeira coluna? O índice começa em 0, lembra? Então 1,0, tá? Então deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Então é assim, primeiro eu coloco a linha, depois eu coloco a coluna que eu quero acessar. Eu vou falar o seguinte, ó, essa posição aí da minha matriz vai receber o valor 150, por exemplo. Então eu quero colocar lá o valor 150,
tá? 150, é isso mesmo. Eu vou dizer que essa posição da matriz vai receber o valor 150. Bacana. Vamos ver então como é que eu faço para ver, né, fazer uma abstração aqui da matriz e enxergar isso aqui de forma, eu preciso ver isso aqui dessa forma, de forma que eu tenha duas colunas e duas linhas. E ali eu falei o seguinte, eu falei que eu quero acessar a linha 1, tá vendo? Essa linha aqui, tá? E a coluna 0, ou seja, essa coluna aqui. Então essa célula aqui, ó, tá, da minha matriz, essa posição aqui da minha matriz, tá vendo? Ó, linha 1, ou seja, segunda linha, coluna 0, primeira coluna, essa posição aqui tem que ter o valor 150. Ok? 150. Tá, vamos tentar mostrar isso aqui de forma que fique fácil a visualização, fazer uma abstração aqui do meu problema, tá? Então como que a gente faz isso? Eu vou imprimir na tela todos os valores da matriz, mas para eu imprimir na tela todos os valores da matriz, eu preciso percorrer a minha matriz. E para eu percorrer a minha matriz, eu preciso de um laço de repetição, o for, ok? Então vou usar o for aqui, vou falar que começa com 0 e vai até o tamanho da minha matriz, tá? Aliás, melhor, o tamanho da minha matriz não, o tamanho da minha linha ou coluna da matriz que eu vou percorrer, ok? Então a gente vai começar percorrendo aqui nome da matriz, ponto, a gente vai começar percorrendo a linha, tá? Então para percorrer a linha, para eu fazer a leitura primeiro da linha e depois da coluna, eu preciso pegar o tamanho da linha. Então eu venho aqui, ó, tem um método chamado getLength, que é esse que está aqui na tela, tá? Esse método aqui, ó, getLength, que ele faz o que? Ele retorna o que? Ele retorna o tamanho, ele vai retornar para mim o tamanho da linha ou da coluna que eu quiser pegar. E como que eu falo que eu quero pegar a linha ou coluna? Eu coloco aqui entre parênteses, tá? 0 quando eu quiser pegar o tamanho da linha e 1 quando eu quiser pegar o tamanho da coluna. Então eu quero pegar primeiramente o tamanho da linha. Por que eu quero pegar primeiramente o tamanho da linha? Muito simples. Porque o que eu preciso fazer? Eu não quero imprimir na tela de forma que fica aqui, né, que facilite a nossa abstração das informações aqui, ó, que fica nesse formato aqui, ó. Ou seja, primeiro linha, depois coluna, depois linha, depois coluna. Então como que ele vai fazer isso? Como que ele vai escrever isso na tela? Ele vai escrever linha a linha. Ele vai ler a linha aqui, ele vai pegar essa linha aqui, vai ler ela, vai lá, vai escrever a primeira célula aqui, na primeira coluna, a segunda coluna dessa linha. Depois ele vem para a próxima linha, escreve de novo aqui, né, esse valor, né, aqui e depois esse. Ou seja, ele vem de cima para baixo, ele vem fazendo a leitura de cima para baixo, né, e da esquerda para a direita, ok? Então ele vem aqui, lê a primeira célula, a segunda célula e, enfim, aí passa para a próxima linha, faz a mesma coisa. Enfim, enquanto existir linhas e colunas para serem trabalhadas. Bacana? Então eu vou primeiro ler a linha e vou depois fazer um for interno. Eu preciso, vejam vocês, eu preciso de um outro laço de repetição interno, que é um for dentro do outro. Vou chamar, reparem o seguinte, tá dando um erro aqui, ó, porque eu já tenho uma variável nesse escopo aqui de código, eu já tenho uma variável com o nome i, então eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome, ok? No mesmo escopo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome dessa variável aqui, eu vou chamar de k, tá? Vou chamar de k. Vou chamar essa variável aqui de k. Bacana. Bacana. Então ela vai chamar k. E aí, k, enquanto k for menor que o que? A exemplo do que eu fiz lá em cima, menor que o nome da matriz, ponto getLength. Só que agora eu vou percorrer o que? Não vai ser as linhas. Agora, nesse for aqui, nesse loop aqui, eu vou estar percorrendo as colunas, ok? Então 0 para a linha, 1 para a coluna. Bacana? Então nesse
for mais interno aqui, ele vai estar percorrendo as colunas. Bom, sendo assim, agora eu preciso imprimir na tela o valor dessa matriz. Como que a gente vai fazer para imprimir na tela formatado, daquele jeito lá bonitinho, linha depois coluna, né? Linha após linha, coluna após coluna, certinho, de forma que a gente consiga enxergar, né, visualmente uma matriz. Então a gente tem que usar de algumas artimanhas aqui, tá? Algumas, vamos chamar de gambiarra da programação. Vamos apagar aqui o line, não vamos quebrar a linha. Aqui nós já estamos pensando, gente, e aqui voltando lá no início do curso, isso aqui já é a lógica de programação por trás, tá? Isso aqui é você pensando, você modelando como que você quer fazer para que na tela os números apareçam assim, ó, em ordem. Por exemplo, 1, 2, essa aqui é de 4 posições, né? 3, 4. Cada um na sua devida posição. Nós estamos pensando como fazer isso, tá? Então, o que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Para o for mais interno, que é o for que vai caminhar coluna a coluna, eu estou dizendo o seguinte, ó. Escreva, mas não pule a linha, ok? Escreva, mas não pule a linha. Então, vou escrever o que? Vou escrever o nome da matriz, né? O valor da posição I, ou seja, o valor da linha naquele momento, combinado com o que? Com a coluna naquele momento. Ok? Então é isso que eu estou falando. Se eu mandar imprimir aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir um na frente do outro, sem ordem nenhuma. Vamos só para testar, só para vocês verem. Ele vai imprimir um na frente do outro. Então não tem como abstrair. Olha lá, ó, tá um na frente do outro. Nem espaço tem porque eu não coloquei. Então bacana. Então, uma outra coisa que a gente precisa fazer é colocar espaço, tá? Então, até uma dica também para vocês, para quem está começando agora, para quem tem alguma dificuldade, eu lembro que na faculdade muita gente tinha dificuldade de abstrair, de entender, né, essa manipulação aqui da matriz, né, um for dentro do outro, ficava com muita dificuldade de entender isso. Então, até como uma dica para vocês, dividam o problema em problemas menores. Então, a primeira parte era o que? Era entender como percorrer linha e coluna. Fizemos isso. Agora vamos entender o seguinte: como que eu imprimo na tela esses valores? De qualquer jeito, né? Estou imprimindo lá. Então vem aqui no for mais interno e imprime esses valores como a gente fez agora. Agora eu preciso fazer o seguinte: bom, tá um muito próximo do outro. Eu não consigo distinguir qual o valor de cada célula. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, um espaço, tá? Vamos fazer passo a passo, dessa forma vai ficar fácil de vocês entenderem. Ok? Então, quando vocês forem trabalhar com matrizes, tiverem dificuldade, fazem dessa forma. Então, agora eu vou colocar um espaço. Vamos imprimir aqui na tela. Agora eu tenho aqui um espaço. Tenho os valores espaçados, tá vendo? Agora eu tenho 150 e 2. Bacana. Agora eu preciso fazer o que? Eu preciso desenhar, eu preciso fazer com que esses valores fiquem num formato de linha e coluna, ou seja, que visualmente fiquem mais parecidos, que eles estejam organizados, né, dentro de uma matriz mesmo, visualmente falando. Então vamos pensar. Eu não vim aqui, ó, com esse comando. Então vamos entender aqui como que funciona. A cada interação, tá? Ele não vai lá e imprime nesse for interno aqui uma linha, uma coluna completa. Esse for aqui ele não percorre as posições da linha que ele está imprimindo naquele momento. Vejam, aqui nós trabalhamos com a linha. Então ele veio aqui, posicionou lá, né, na linha e falou assim, ó, vamos ler essa linha agora. Bacana? Ele está lá na linha, está lendo a linha. Esse outro for aqui veio aqui e falou assim, ok, você trabalha com a linha aí, que eu vou trabalhar com as colunas. Então, esse for aqui, ele vai de cima para baixo lendo linha a linha. Então, quando ele está na posição 0, ele está na linha 0. E nesse momento o for vai aqui, ó, de 0 até o tamanho da matriz, até o tamanho da matriz menos 1, né, o tamanho da coluna menos 1, ele vai percorrer cada posição daquela linha, cada coluna daquela linha naquele momento. Ok? Então não é assim que ele faz? Então vamos pensar. Ao final dessa linha, dessa linha que ele está lendo agora, ao final dessa linha aqui, quando ele lê a última coluna, dessa linha, o que ele tem que fazer? Ele tem que passar para a próxima linha, ok? Porque aí vai ficar certinho, vai?
Ele vai imprimir uma linha, no final dela ele passa para a próxima, imprime outra, no final passa para a próxima. Aí vai ficar certinho. Concorda? Então bacana. Então como que eu faço isso? Vamos pensar. Ele não vai, ao final desse for aqui, o que vai fazer? Vai acabar. Acabou o for, não tem mais nada que fazer, ele vai sair daqui, vai voltar para onde? Vai voltar lá para o início. Aí, quando ele voltar para o início, se ainda não tiver acabado esse for aqui, ele volta para cá de novo e inicia tudo de novo, do zero. Né? Do zero. Bacana. Então o que eu preciso fazer? Se ao final de cada linha, quando ele lê a última coluna, ele tem que passar para baixo, eu posso muito bem vir aqui, ó, entre esse for, entre essa chave aqui e essa aqui de fechamento, entre as duas chaves de fechamento dos dois for, o que eu posso fazer? Posso colocar uma quebra de linha aqui. Bacana? E isso vai resolver o meu problema. Por que eu tô falando? Tô falando o seguinte, ó, você acabou. Aqui eu dei o comando para ele não quebrar a linha, porque ele tem que imprimir para cada linha, ele tem que imprimir o valor na frente dele. Tá certo, tá correto. Só que quando ele acabar, ele tem que quebrar a linha. Quando ele acabar o quê? Quando ele acabar o for, quando ele acabar a interação, quando ele acabar de ler todas as colunas daquela linha. Então, ou seja, quando ele acabar o for, após esse for aqui, eu tenho que vir aqui e fazer o quê? Quebrar a linha. Aí ele vai formatar certinho. Bacana? Então vejam que aí já é a lógica de programação, que eu estou pensando aqui na lógica de como, né, abstrair as informações aqui para poder visualmente fazer com que os números fiquem organizados de forma a se parecer com a matriz. Então vem aqui, ó, após esse for, tá vendo? Ó, o for acaba aqui. Você quer a chave de fechamento for. Após ele eu venho aqui e faço o que? Coloco uma quebra de linha aqui. Apenas dou aqui, um console.writeLine. Ok. Agora o que vai acontecer agora? Agora ele vai lá e vai imprimir uma linha abaixo da outra. Vamos ver se vai funcionar? F5, tá? Tá compilando. Tá aqui. Uma linha abaixo da outra. Tá vendo? Eu tenho para linha 0, né? A primeira linha, eu tenho o valor 1 e 1, que é aquele valor que nós colocamos aqui. Ok? Ou seja, linha 0. Dá um aqui, ó, 1 e 1, né? Para linha 0 e coluna 0, eu tenho 1. Para linha 0 e coluna 1, eu tenho 1. E para a linha 2, para a segunda linha, ou seja, para a linha 1, eu tenho o 105. Aqui eu iniciei com 2 e 2, lembra, né? Mas depois eu mudei aqui, ó. Eu vim aqui e falei, ó, para a linha 1, né, do índice 1, ou seja, segunda linha, coluna 0, 150. Eu coloquei, eu mudei aqui, tá vendo? Lá eu tinha iniciado com 2 e 2, mas depois eu vim aqui e mudei. Então o valor que tem agora é o que? 150. Então eu vim aqui e falei, ó, segunda linha, linha 1, qual coluna? Coluna 0. Coloca 150, tá aqui, ó. Segunda linha, ok? Primeira coluna. E na segunda posição tá o 2 que tá lá, porque esse segundo 2 ali eu não mudei. Eu só mudei essa posição aqui. Se eu quisesse mudar essa posição aqui também, aí eu teria que colocar, ó, linha 1, coluna 1. Enfim, tá? Então se eu quisesse mudar essa posição aqui, ó, coluna 0, linha 0. Se eu quisesse mudar essa posição aqui, linha 0, coluna 1, ok? Então, tá aqui a nossa matriz, tá? Formatada. E para que vocês, só para a título de exemplo, eu vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte, vou criar uma matriz maior, tá? Vou criar uma matriz maior, vou criar uma matriz do tamanho 10 por 10, né? E vou percorrer cada posição dessa matriz, vou apagar esse valor aqui e vou dizer o seguinte, ó, cada posição, cada célula dessa, tá? Vai receber, vamos colocar aqui, ó, nome matriz, cada célula dessa, ou seja, é a posição I e posição K, tá? Vai receber o que? Ele vai receber qual o valor que vai ter nele? Vamos colocar aqui, ó, I vezes K. Ele vai ter o valor de I vezes K. Não, de I mais K, para não ficar aqueles números gigantescos. De I mais K. Bacana? Ele vai receber I somado com K. Ele vai receber a soma, tá?
para cada posição, para cada célula dessa, eu vou preencher ele com o valor de I mais K naquele momento. Então, quando I valer 0, K valer 0, ele vai receber 0. Quando I valer 5, K valer 6, por exemplo, aí vai receber 11, enfim. E depois ele vai imprimir, né, na tela cada posição dessa no formato da matriz, conforme a gente já viu. Vamos ver? Tá aqui. Reparem que, apenas para um detalhe, ele ficou, parece que não está formatado, mas não é que não está formatado, não, está formatado sim. É apenas o espaço aqui que não ficou um abaixo do outro por causa do tamanho de alguns dos números de algumas células, tá? Porque algumas células, tá vendo? Tem algumas que tem 2 dígitos. Aí a linha ficou maior, tá? Mas por exemplo, se eu vier aqui, ó, e ao invés de colocar, vou colocar só K, por exemplo, para ficar sempre com um dígito, aí vai ficar tudo certinho. Tá vendo? Que aí vai ficar só com um dígito, não vai dar espaço aqui em algumas linhas. Tá bom? Bom, então eu acho que com isso aqui eu abordei todos os assuntos pertinentes a vetor e matriz, né? Que vocês já conseguem manipular os valores do vetor e da matriz para que vocês possam trabalhar, né? Atribuir valor, imprimir valor na tela, fazer operação, enfim. E agora só nos resta então deixar aqui para vocês um desafio que eu já deixei pronto aqui. Bom, Ctrl C, Ctrl V aqui para o desafio que eu deixei para vocês. E o desafio agora começou a ficar bacana. Agora já começou a ficar um pouco mais complexo. Na verdade não é complexo, né? Um pouco mais complexo para quem está começando agora. Por isso que inclusive eu estou indo bem passo a passo, bem repetitivo para quem está começando agora conseguir acompanhar. Mas nas próximas aulas quando a gente começar a falar de orientação a objeto, aí eu vou ser um pouco mais objetivo, não ficar muito repetitivo e nem ficar muito devagar, até mesmo porque senão as aulas ficam muito extensas, tá? Bacana, então vamos lá. O desafio é o seguinte: criar um vetor do tipo string com 5 posições com nome de lista de alunos. Esse é o nome do vetor. Criar um vetor do tipo char com 4 posições com nome disciplinas. Esse vetor é para fazer referência às disciplinas. Criar uma matriz do tipo double com 5 linhas e 4 colunas com nome notas. Então essa matriz com nome notas, cada coluna representa uma disciplina, né? Matemática, história, geografia e português, e cada linha representa um aluno, tá? Então disciplina, linha aluno, tá? E cada coluna disciplina, ok? Bacana. E aí imprimir na tela de forma, lógico, vocês vão colocar valores lá, né? Vão atribuir as notas dos alunos, imprimir na tela de forma formatada as notas dos alunos. Na impressão deve ficar claro qual nota se refere a qual disciplina e a qual aluno. Ou seja, na hora que eu abrir aqui, né, na hora que eu der a impressão lá, tem que ficar claro para mim que nota essa aqui é do primeiro aluno dessa disciplina, que essa nota aqui é do primeiro aluno e dessa disciplina, e assim sucessivamente, que essa nota aqui é do segundo aluno e dessa disciplina, tá bom? Então vai ficar formatado dessa forma. Bacana? A ideia é vocês praticarem, né, os temas abordados nessa aula de hoje, e também já começar a forçar o pensamento aí, a pensar logicamente, organizar as informações e, como se diz, né, abstrair informações para que você consiga resolver os problemas propostos, tá? Então a lógica de programação por trás aqui tem que funcionar direitinho para que você consiga apresentar um bom resultado. Bacana? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.